Glória a Deus, né, meus irmãos? Motivo de alegria estarmos aqui para poder louvar e engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, eu vou pedir para que vocês abram as Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 8. Gênesis 8, 22. Glória a Deus. O livro do princípio, Gênesis 8, 22. Amém? Glória a Deus. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Agora eu vou pedir para os irmãos ir 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, versículo 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, abundância em abundância ceifará. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, o ano passado eu trouxe a mensagem do culto da virada. E eu lembro que eu falei com os irmãos uma passagem que se encontra no livro de Lucas 13, do versículo 6 ao 9. E eu preguei sobre sermos frutíferos, né? O que a gente tinha que fazer para a gente estar frutificando no próximo ano, como a gente deveria agir, aonde a gente deveria estar. E hoje eu quero falar com os irmãos, é uma palavra de reflexão, para que a gente possa refletir. A gente vai falar hoje sobre a lei da semeadura. Porque para frutificar, primeiro é preciso plantar. Louvado seja Deus. E nós lemos aqui no capítulo 8, no versículo 22 de Gênesis, que Deus ele começou a falar da lei da semeadura lá no princípio. Deus ele disse que enquanto a terra durar, vai haver a semeadura, vai haver a lei da semeadura e a lei da colheita. Assim como vai haver dia e noite, assim como vai haver frio e calor, assim como vai haver verão e inverno, ele está dizendo que não vão cessar, não vai parar. Então Deus já deixou desde o princípio do livro de Gênesis que ele estabeleceu a lei da semeadura e da colheita. Depois a gente leu lá em 2 Coríntios que aquele que semeia pouco, pouco colherá. E aquele que semeia abundância também vai colher abundantemente. Irmãos, a lei da semeadura é um princípio espiritual estabelecido por Deus. E esse princípio, ele rege a minha vida e a sua. Esse princípio, ele rege todas as nossas atitudes, todas as coisas que nós vamos fazer. São as nossas escolhas. O que são as nossas escolhas? São as nossas sementes. As sementes são as nossas escolhas, são as coisas que nós escolhemos. É o que nós estamos plantando na nossa vida. Louvado seja Deus. E são as nossas sementes que vai determinar qual tipo de vida que nós vamos ter. Quer dizer, são as nossas escolhas que vão determinar qual tipo de vida nós vamos ter. O contexto bíblico, irmão, de semear e colher, ele se refere às consequências. A palavra de Deus está dizendo aqui que semear e colher é aquilo que nós fazemos e, consequentemente, vamos colher o fruto daquela escolha que nós tivemos, daquela atitude que nós tomamos, daquele ato que nós cometemos. Provérbios 22:8 está escrito assim: o que semear a perversidade, colherá males. Provérbios 11:18 está escrito assim: e o que semeia a justiça, receberá galardão seguro. A nossa vida é aquilo que nós plantamos. Se você planta o bem, você colhe o bem. Mas se você planta o mal, você também vai colher o mal, porque a palavra de Deus está nos dizendo isso. Irmãos, e quando nós observamos o semeador ele lançando a semente na terra, a gente pode aprender muito sobre a nossa própria vida. O ato de semear, ele ensina sobre a nossa vida. Porque a relação do semeador com a semente e
da semente com a terra, ela pode ser comparada aos nossos sonhos, aos nossos projetos e até às bênçãos que Deus tem para a nossa vida. Então, irmãos, diante dessa palavra, eu quero falar alguns tópicos aqui com os irmãos sobre a lei da semeadura. A primeira coisa que nós aprendemos com a lei da semeadura é que somente aquele que planta é que colhe. Só quem planta colhe. Não adianta você ficar olhando o seu vizinho do lado plantar. Não adianta você ficar olhando o seu irmão do lado plantar, porque você não vai colher. Somente aquele que planta é que vai colher. A primeira regra é essa, irmãos. A lei da semeadura é somente quem planta é que vai colher. E outra coisa, irmãos, nós não podemos deixar que as situações adversas fazem com que a gente venha parar de plantar. Lá em Eclesiastes 11:4 está escrito assim: quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não colherá. Se eu e você a gente ficar olhando para o vento forte, se eu e você ficar olhando para as situações adversas que nós passamos na nossa vida, nós não vamos prosseguir, nós não vamos semear, nós não vamos dar continuidade na obra que Deus tem na nossa vida, porque diariamente nós passamos por situações adversas, diariamente nós passamos por situações que nos entristecem, diariamente nós passamos por coisas que nós não gostaríamos de passar, mas a palavra de Deus está dizendo que aquele que olha para o vento, ele não vai semear. Se você ficar olhando para o vento e falar, o vento vai soprar minha semente, e a minha semente não vai germinar, você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos, que plantar não é fácil. Plantar não é fácil, é algo trabalhoso, é algo que exige trabalho meu e seu, é algo cansativo. É preciso preparar a terra, é preciso escolher um lugar certo para o plantio. É preciso, irmãos, que nós sabemos o que vamos fazer com essa semente. Louvado seja Deus. Enquanto está o semeador ali semeando, ele vai suar, ele vai transpirar, ele vai se esforçar, ele vai suspirar, ele vai estar cansado. Mas o que nos motiva a continuar semeando é que nós sabemos que tem uma promessa. Se nós plantarmos, nós também vamos colher. Louvado seja Deus. Salmo 126, versículos 5 e 6 está escrito assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não importa a situação, não importa a adversidade que você está passando, você não pode parar de semear, você não pode parar, você não pode deixar que a tristeza faça com que você venha se prostrar, mas você continua chorando, você vai chorando e plantando, você vai chorando e semeando, porque a palavra de Deus garante que você vai voltar com júbilo, você vai voltar com alegria, porque você não olhou para o vento, você não olhou para a tempestade, você continuou a sua caminhada, mesmo que chorando. Deus não quer que a gente pare, irmãos. Deus não quer que a gente pare a nossa caminhada. Ele quer que a gente continue. Mesmo chorando, continuemos plantando. E a segunda coisa que nós aprendemos com a lei da semeadura é: você colhe o que foi plantado. Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, você pode enganar o seu pai, você pode enganar a sua mãe, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu esposo, você pode enganar o seu irmão, mas de Deus não se zomba. Louvado seja Deus. O que o homem plantar, ele vai colher. Louvado seja Deus. Quem planta cereal, colhe cereal. Quem planta melancia, colhe melancia. Quem planta laranja, colhe laranja. Você não vai plantar tomate e colher abóbora, irmão.
Que não perdemos tempo tentando enganar as pessoas, tentando fazer coisas, mas porque Deus, Ele sabe de todas as coisas, nós não enganamos ninguém. Porque Ele é o maior, Ele é o que rege as nossas vidas e Ele vê todas as coisas. Que nessa noite nós possamos abrir os nossos olhos para que nesse ano nós não gastemos nosso precioso tempo tentando fazer coisas aos olhos do homem, mas que nós façamos coisas aos olhos de Deus, porque Ele vê todas as coisas. Louvado seja Deus. Irmãos, esse conceito é muito sério. O conceito da semeadura e da colheita é muito sério. Ele é baseado na justiça de Deus. É justo, é justiça. Você plantou, você vai colher. É baseado na justiça divina. E para que nós possamos colher frutos espirituais, bênçãos espirituais, a palavra de Deus vai dizer em Marcos 4:4, devemos semear a palavra. A palavra de Deus vai dizer em Marcos 4:31, devemos semear a fé. Se você tiver que semear alguma coisa, semeia a palavra de Deus. Se você tiver que semear alguma coisa, semeia a fé. Porque assim você vai colher as suas bênçãos espirituais. Por outro lado também, irmãos, a palavra vai dizer que não é para a gente temer quem está plantando coisas ruins. Porque em Oséias 8:7 está escrito: porquanto semeiam vento e hão de colher turbilhão. Quantas pessoas nós vemos reclamando da vida? Quantas pessoas nós vemos, por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando isso, irmão? Se a pessoa colheu vento, se a pessoa plantou vento, ela vai colher tempestade. É a lei da semeadura. Louvado seja Deus. Jesus, Ele contou a parábola do joio e do trigo para nos ensinar que muitas vezes a gente planta uma coisa boa, mas aí vem o inimigo e coloca uma coisa ruim ali no meio. Só que eu e você, nós não podemos ali tentar separar o bom do ruim, porque nós não temos essa capacidade, e a gente acaba correndo o risco de tirar o bom junto com o ruim. Por isso a palavra de Deus vai dizer em Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. A palavra diz para que nós não façamos distinção de pessoas, para que nós possamos fazer o bem a todos, porque eu e você não temos a capacidade de discernir o que é bom, o que é ruim, tentar tirar, tentar limpar. Só Deus tem a capacidade e o poder para fazer essas coisas. A terceira coisa que nós aprendemos com a colheita, com a lei da semeadura e da colheita, é a colheita é proporcional ao plantio. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Gálatas 6:9. A quantidade de semente plantada determina a quantidade de frutos que você vai colher. Jesus, Ele ensinou que mesmo que a gente plante, mesmo a gente sabendo que nem todas as sementes vão germinar, mas que nós devemos plantar, porque aquelas que produzem, elas vão produzir 100, 30 e 100 por 1. Deus, Ele é aquele que aumenta a sua sementeira. Deus, Ele é aquele que multiplicará o fruto da vossa justiça na sua vida. Louvado seja Deus. Irmãos, quando nós semeamos, nós devemos confiar que quem dá o crescimento é Jesus. Faz a sua parte, que é semear, porque quem dá o crescimento é Ele, só Ele tem o poder de fazer isso. A quarta coisa que nós aprendemos com a lei da semeadura e da colheita é esperar o tempo certo. Eclesiastes 3, versículo 2: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Irmãos, ali o agricultor, ele sabe o tempo de cada planta, a estação correta para plantar, ele sabe o momento de adubar, ele sabe o momento que ele precisa ali carpir, limpar, ele também sabe o momento de colher. Existe tempo para todas as coisas. Se o agricultor, ele deseja ali colher várias coisas durante o ano, o que ele precisa fazer? Plantar várias sementes em épocas diferentes.
Porque tem coisas que você colhe em um tempo e tem coisas que você colhe em outro tempo. Mas se Ele quer garantir ali o sustento da sua família, Ele vai plantar várias sementes em tempos diferentes. Louvado seja Deus. E com os nossos sonhos, irmãos, não é diferente. Nós também precisamos aprender o tempo correto das coisas. Nós também precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. Porque se eu e você nós passarmos um tempo sem plantar, nós também vamos passar um tempo sem colher. Não tem como, irmãos. Se você não está plantando, você não vai colher. Hoje eu e você, nós estamos colhendo o que nós plantamos no nosso passado. E lá no nosso futuro nós vamos colher o que nós estamos plantando hoje. O segredo é: não pare de semear. Semeie em todo o tempo. Louvado seja Deus. A quinta coisa que nós aprendemos com a lei da semeadura: respeitar o processo. Marcos 4, 28 e 29. Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Irmãos, a semente saudável, ela segue um processo de germinação e depois de crescimento. O agricultor, ele não pode interferir nesse processo, ele deve esperar cada espécie tem a sua etapa. Ele não pode interferir, ele tem que esperar, passar cada etapa, cada processo. E quando nós observamos uma planta, a cada dia, ou a cada semana, a cada mês que nós olhamos para ela, nós observamos que ela cresce um pouquinho. E que ali ela vai tomando a sua forma. E assim é na nossa vida, irmãos. A cada dia que passa, nós precisamos crescer um pouquinho mais na presença do Senhor. Hoje nós precisamos ser um pouquinho melhor que ontem. E amanhã nós precisamos ser um pouquinho melhor que hoje. Louvado seja Deus. Mas o ser humano, ele é impaciente. Somos impacientes e queremos plantar hoje e colher amanhã. Mas a lei da semeadura e da colheita requer paciência e requer confiança em Deus, confiança no tempo de Deus, porque só Ele sabe o tempo de todas as coisas. Louvado seja Deus. A sexta coisa que aprendemos é observar o crescimento. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, com o qual na verdade é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior de todas as plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Louvado seja Deus, irmãos. Quando olhamos para a semente da mostarda, tão minúscula, tão pequena, você já consegue imaginar uma árvore tão grande, tão gigantesca, onde ali vêm várias árvores e ali se aninham? Nós não conseguimos imaginar porque somos pessimistas. O ser humano é pessimista. E o pessimismo, ele impede muitas vezes o crescimento dos nossos projetos, o crescimento dos nossos sonhos. Muitas vezes a gente se encontra desanimado porque não sabemos observar o crescimento. Aqui na nossa igreja mesmo, nós observamos o crescimento de todos os irmãos. Durante esse ano aqui, todos os irmãos cresceram na presença do Senhor. É nítido ver o crescimento de cada um dentro dessa igreja. Cada um ali desenvolvendo o seu chamado, cada um ali tentando dar o seu melhor para o Senhor. Todos aqui se desenvolveram na presença do Senhor. Mas muitas vezes a gente está fazendo, muitas vezes nós estamos aqui, mas ainda estamos achando que não estamos fazendo nada.
observa o seu crescimento. Lembra de você o ano passado e coloca você hoje. O que você já fez, o que você já melhorou, o que você já mudou, o que você já conseguiu alcançar. Precisamos observar o nosso crescimento. Todos aqui cresceram, todos aqui se desenvolveram. Louvado seja Deus. Nós não podemos, irmãos, nos desanimar, olhar para essas coisas, mas nós temos que nos apegar à promessa que Deus fez na nossa vida, porque cada um de nós temos uma promessa, e saber que cada semente que nós plantamos, cada escolha que nós fazemos, nós estamos crescendo na presença do Senhor. E a sétima coisa que nós aprendemos com a lei da semeadura é dependência de Deus. 1 Coríntios 3, 7, 8. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que cega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que rega e o que planta são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Louvado seja Deus, irmãos. Nós precisamos saber que nós dependemos do Senhor. Somos totalmente dependentes dEle. Depois de tanto trabalho, depois que o semeador preparou a terra, depois que ele semeou, depois que ele cuidou, adubou, cultivou, fez tudo, agora ele já não pode fazer mais nada, a não ser confiar em Deus. Louvado seja Deus. O semeador, ele pode fazer todas as coisas, ele pode fazer todos os processos, mas somente Deus pode dar vida. Somente Deus pode fazer aquela sementinha crescer, crescer, crescer e frutificar. Louvado seja Deus. A lei da semeadura, irmãos, ela traz uma promessa de recompensa. Só que essa promessa, irmãos, ela não isenta eu e você de que nós vamos passar lutas, dificuldades. Ela não isenta. Não pense porque você está plantando, que você vai colher, mas que você não vai passar ali suas lutas, suas dificuldades. Não, não é isso. A gente vai passar sim. O momento ali que a semente ela está se desenvolvendo, no momento ali que a semente ela está crescendo, você vai passar por momentos de espera. E o ser humano ele tem dificuldade de passar por momentos de espera, porque nós queremos tudo imediato, somos imediatistas, queremos tudo para ontem, queremos tudo para agora, não sabemos esperar o tempo certo de Deus, não sabemos esperar a hora certa que Deus tem para preparar todas as coisas. Mas Deus manda dizer para mim e para você nesta noite: sim, o ano está acabando hoje, mas eu sou o dono do tempo e eu sei o que eu faço, a hora que eu faço e quando eu faço, porque eu sou Deus. Louvado seja Deus. Mas a promessa é que no tempo devido eu e você vai colher o que nós plantamos. E essa promessa não é nem só para essa vida, mas a Bíblia vai dizer que essa promessa ela se estende para a vida vindoura, ela se estende para a eternidade, porque a palavra de Deus fala de recompensas grandiosas para aqueles que não desfalecerem e para aqueles que continuarem no caminho. Louvado seja Deus, irmãos. E para finalizar, eu quero trazer um exemplo de homem que semeou coisas boas e que colheu coisas maravilhosas. José, ele foi vendido como escravo por seus próprios irmãos, mas mesmo assim José manteve uma atitude de retidão e fidelidade. O que José plantou? Ele foi um homem reto, semente, escolha. Diante de todas as adversidades que José passou, diante de todos os problemas, diante de todos os temporais que ele passou, ele escolheu ser reto, ele escolheu ser fiel a Deus, ele semeou bondade, ele semeou fidelidade ao Senhor diante das situações que ele passou.
mesmo preso, mesmo injustiçado, ele semeou coisas boas. Muitas vezes nós vamos estar injustiçados, muitas vezes nós vamos estar presos, muitas vezes nós vamos estar em situações que nós não gostaríamos de estar, mas eu e você precisamos semear coisas boas. E a semente, as escolhas que José fez, levaram José a ser exaltado no Egito. Levaram José a ser governador do Egito. Irmãos, não tem como. Não tem como você plantar o mal e querer colher o bem. Nessa noite eu trouxe uma palavra bem simples para a igreja. Uma palavra para a gente poder refletir. No ano passado eu falei, como a gente faria para ser frutífero? Eu sei que no meio do caminho a gente esquece a palavra. A gente fala e a gente acaba esquecendo. Mas Deus falou comigo, antes de ser frutífero, antes de frutificar, você precisa plantar. Você precisa semear. E você não vai colher o que você não plantou. Deus manda dizer para a igreja, abre o olho da igreja. Abre o olho da igreja nesta noite, para que ela possa enxergar o que ela está plantando, o que você tem plantado. Responde dentro do seu coração uma pergunta que Deus fez para a igreja nesta noite. O que você tem semeado na sua vida? O que você tem semeado na vida do próximo? O que você tem plantado? A igreja não pode permanecer de olhos fechados. A igreja não pode permanecer de olhos fechados para aquilo que Deus está falando. Deus manda te perguntar o que você tem plantado. Plante, semeie e frutifique na presença do Senhor. Irmãos, nós não precisamos de muitas coisas. Precisamos somente de compreender as coisas simples que Deus pede para mim e para você. Talvez a gente pense que para a gente ver o galardão do Senhor, talvez a gente precisa fazer coisas extraordinárias. Mas Deus manda te dizer nessa noite, na simplicidade que eu ajo. Faça apenas aquilo que eu estou te pedindo. Faça apenas aquilo que está no seu coração, que eu tenho colocado no seu coração. E verás a glória do meu nome, do poder do meu nome sobre a sua vida. Não só neste dia, não só neste ano que vai se iniciar. Porque o que nós vamos colher no próximo ano depende de que nós vamos plantar neste ano que se inicia daqui a pouco. Escolha a boa semente nessa noite. Escolha a boa semente da palavra, a boa semente da fé, a boa semente do amor, da compaixão, da gratidão. Sejamos gratos ao Senhor por todas as coisas. Louvamos o nome do Senhor porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somos falhos e pecadores, mas Ele é perfeito e Ele merece toda a honra. E que nós venhamos sair deste ano de 2023 e entrar neste ano de 2024 com um coração grato e querendo semear a boa semente. Eu peço que a igreja se coloque de pé.